A nossa repórter Letícia Andrade vai nos contar a história da Cissa, da Maison Borogodó. Ela é uma artista. Vamos assistir. Hoje eu vim até a cidade de Taubaté para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Cissa. Ela garimpa botões das décadas passadas, como esses aqui na minha mão, e transforma em verdadeiras joias para o cabelo. Lá em 2018 eu iniciei a Rouparia Borogodó, que era um brechó vintage, então resgatava as peças, ressignificava, fazia upcycling, colocava no ciclo usual novamente. No finalzinho de 2018, início de 2019, eu tive a oportunidade de uma artesã entrar em contato comigo e perguntar se eu disponibilizaria ali botões antigos para que ela fizesse hair clips. Achei interessante a proposta, juntei ali uma arruma de botões e disponibilizei para ela. Ela me retornou com os hair clips, disponibilizei como brinde e conforme as peças de roupas iam chegando com os hair clips, as clientes elas ficaram assim impressionadas com aquele tipo de trabalho, aquela ressignificação. E assim, muitas clientes começaram a fazer encomendas dos acessórios. A artesã que confeccionava as peças passou a não poder mais fazer o trabalho. Então, ela viu a necessidade de começar a sua própria produção. E aí, eu resgatei algumas memórias que eu tinha. Quando eu estava ali na fase de infância e adolescência, eu costumava fazer brincos colares, enfim, aquelas miçanguinhas, e disponibilizava para minha mãe vender para as amigas no trabalho dela. Então sempre gostei dessa brincadeira de misturar as pedras, enfim. Então eu resgatei, eu falei, não, eu sou capaz. E aí eu tomei essa coragem, sentei na mesa e confeccionei essa tiara. E aí foi a primeira pelas minhas mãos. Depois da gente então conhecer um pouquinho da história da Cissa, é hora da gente conhecer as peças e ver como é que elas são feitas. Cissa, para começar, como é que é feita a escolha dos botões? Eles são só do Brasil, são de marcas muito famosas, conta tudo que a gente quer saber. Conto os detalhes. Todas as peças do ateliê sempre partem do garimpo dos botões. Legal. Então antes de eu escolher as pedrarias, antes de eu escolher os cristais, enfim, outros materiais, os botões são escolhidos. Nós garimpamos em armarinhos antigos, então tem armarinhos que a gente visita que foi fundado em 1970, então são gerações e gerações, em bazares no geral, colecionadores, às vezes costureiras que costuram há mais de 20 anos, vão acumulando os botões e elas entram em contato. Às vezes calhar de uns tesouros maravilhosos chegarem em nossas mãos, como por exemplo esses botões aqui da Tchecoslováquia, que tem no mínimo 31 anos de existência. A Tchecoslováquia teve sua dissolução em 1992, mas é nítido que esse trabalho ele tem muito mais de 30 anos. Esse botão tem 3 tipos de materiais juntos. Tem vidro, metal e plástico, tudo em um botão só. A partir de então, dessas joias raras, os pequenos tesouros, é que você cria as coleções. Sim. E aí tem acessórios pro cabelo, arquinho como esse, hair clips, brincos, tudo. Sim, todo com os botões, com a característica dos botões vintages. Então depois a gente tem todo um trabalho de ressignificação e transforma-se em joias de cabelo. O trabalho é todo manual. As peças são costuradas individualmente e por isso se tornam únicas. Eu gosto particularmente de transmitir no meu trabalho uma mistura do místico e o vintage. Então, os tesouros do passado e o místico com as pedras naturais, né? Toda essa misticidade que elas trazem e, claro, a nuance, né, de cores
Eu carinhosamente falo que eles dançam. Na hora de você criar uma coleção, você desenha antes, você estrutura antes ou não? Vai montando e na hora que finaliza fala, é isso que eu queria. Um pouco de cada. Porque o que acontece? Como eu comentei com você, quem escolhe a gente são os botões. Então eu sempre vou partir dos botões. Então, por exemplo, eu cheguei no lugar, claro, eu tenho em mente, eu gostaria muito de garimpar um botão Marsala. Então tem ali uma lista de prioridades, porque senão você fica enlouquecida, porque às vezes tem lugar que você encontra uma variedade de botões imensa, porém um de cada. Um desse, 2 daquele. Isso para as peças sob medida, noivas, é interessante porque a peça você usa aqui, vai para o Egito, é única, exclusiva, só você tem. Porém, para coleções, eu particularmente gosto de trazer, não digo quantidade, mas eu tenho um mínimo. Então, por exemplo, esse modelo de tiara, 5 unidades. Qual foi o mais antigo? Ou tem uma idade mínima dessas peças que na hora de você garimpar que você faz a escolha? Sim. Geralmente, nós garimpamos aqui na região, no Brasil, botões dos anos 70, 80, 90, 2000. Geralmente os botões mais antigos de colecionadores ficam em museus, você encontra fora, no exterior, mas eu tenho um botão da década de 1940 que também está numa cartelinha. Olha só, e esse não vai virar acessório? Não, esse é para minha coleção pessoal. Apesar de cada uma das peças da coleção ter o seu valor, a primeira tiara tem um grande significado para a Cissa. É muito importante pelo significado que ela trouxe e esse marco, de principalmente eu entender que eu nasci para criar essas peças com toda essa temática, esse resgate dos tesouros do passado e dar continuidade. Então, essa peça que eu estou usando, ela tem esse significado muito importante.